Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Nós chegamos no dia 79. No dia 79 da live da presença. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos também te adorar nesta manhã. Porque só o Senhor, Pai, é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e de toda a adoração. Pai, nós queremos te agradecer porque até aqui, Pai, nos ajudou o Senhor. O Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso, tão grandioso para com nossa vida, Pai. O Senhor tem nos abençoado muito mais do que o que nós merecíamos. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos conduzido. E nós queremos mesmo, Pai, nessa manhã te agradecer. Obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa saúde, obrigada pela nossa comida, obrigada pelo banho quentinho, obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos, obrigada, Pai, pela cama que dormimos, obrigada por ouvir, por falar, por enxergar, por caminhar, obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por esses 79 dias, Pai, aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, porque nós estamos há 79 dias ininterruptos aqui buscando a Tua face, buscando conhecer mais do Senhor, buscando entender mais do Senhor, Pai. Obrigada. Espírito Santo, nós te convidamos nesta manhã. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha revelar a verdade da Tua palavra. Senhor, nós sabemos que essa verdade, que essa palavra, ela foi escrita por Ti. E somente o Senhor pode revelar, pode destrinchar, pode trazer, Pai, a revelação desta palavra. E é por isso, Espírito Santo, que nós te convidamos. Vem nesta manhã, toma o teu lugar de honra nas nossas vidas. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos liberta, nos transforma. Pai, eu não vou cansar de dizer para o Senhor que nós temos fome e sede de Ti. Sim, Paizinho, nós temos fome e sede de Ti, porque nós sabemos que é através desta palavra que Jesus se manifesta na nossa vida. Nós sabemos que é através dessa palavra que o nosso espírito é alimentado e fortalecido todos os dias. E nós sabemos também, Pai, que é essa palavra que contém a verdade, que liberta as nossas vidas, que nos arranca, Pai, das trevas e nos leva para a luz. E é por isso, Espírito Santo, que nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha trazer uma nova visão, que o Senhor venha trazer uma nova maneira de nós nos enxergarmos, Pai. Nós damos a Ti, Senhor, nós sempre vamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, eu quero me colocar aqui diante do Teu altar e eu quero me entregar a Ti, Pai, como sacrifício vivo no Teu altar. Eu quero me entregar, Pai, como um vaso de honra, como um vaso de barro, Pai, nas Tuas mãos. E eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, conduzir o meu espírito. Pai, que toda a minha carne, ela seja agora dissipada ao pó, que ela seja levada ao pó, Senhor. E que o Teu Espírito Santo, Pai, tome posse do meu corpo, que o Teu Espírito Santo tome posse do meu espírito, que o Teu Espírito Santo tome o Teu lugar de honra na minha vida, Pai. Que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração, Pai. E que nenhuma palavra saia da minha boca que não venha de Ti. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te glorificamos e nós te exaltamos hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live de número 79, porque amanhã, sábado, nós chegamos no dia 80.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina, Selma, Beth, Osana, Carla Queiroz. Bom dia, deixa eu ver quem mais tá aí. Bom dia, Rochelle, Marisa. Alba, tudo bem, minha amada? Como você está, Alba? Você já tá 100%, Alba? Já se recuperou 100%? Bom dia, Cristina. Bom dia, amigos Paty e Léo. Bom dia, Vivi. Bom dia, Selma. Bom dia, Évila. Bom dia, Silvânia. Gente, eu vou pedir para vocês compartilharem a nossa live. Vou pedir para vocês clicarem aqui nessa setinha ou nesse aviãozinho, como você preferir chamar. Vou pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, gente. Clica aí assim, sem dó nem piedade. E você vai mandando. Manda para os seus amigos, manda para os seus colegas, manda para os seus vizinhos, manda para os seus parentes, manda para todo mundo que você acha que precisa de uma palavra nessa manhã, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra linda para mim e para você. Bom dia, Vilminha! Vou colocar aqui o tema da live. 79/120 dias. Live da presença. Bom dia, pastora Adriana. Tudo bem, pastora Adriana? Ai. Vamos lá. O tema de hoje, gente. Ai, faltou uma letra. Deixa eu digitar de novo. Quando vocês vão compartilhando aí, eu vou ter que digitar de novo porque faltou uma letra. 79/120. Calma aí, é rapidinho, gente. Tenham paciência. Live da presença, porque eu tenho que digitar tudo aqui, que eu esqueci de copiar e colar. Pronto. Ó, o tema de hoje é uma pergunta. O tema de hoje é uma pergunta e o Espírito Santo tem queimado o meu coração com essa pergunta. E a pergunta é: como você se enxerga? Essa é a pergunta. Como você se enxerga? E para que o projeto original de Deus, gente, para que o projeto original de Deus se realize na nossa vida, nós precisamos ter uma visão coerente com a visão do céu. A gente ora muito e a gente pede para Deus para que Deus forme o nosso caráter num caráter segundo o caráter de Deus, né? Que a gente forme o nosso coração segundo o coração de Deus. E nós precisamos também orar para que a nossa visão seja segunda a visão de Deus. Porque os nossos olhos, eles dizem muito sobre a nossa vida. E assim, gente, por que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração essa pergunta, esse tema e essa palavra de hoje? Porque eu tenho recebido, gente, assim, muitos testemunhos aqui para honra e glória de Deus. Eu tenho recebido muitos áudios de vocês e muitos textos. E em várias ocasiões que eu recebo os textos de vocês, sempre vem alguém dizendo assim: ai, eu tô me sentindo péssima, eu me sinto culpada, eu me sinto feia, eu me sinto rejeitada, eu me sinto mal amada, eu me sinto uma fracassada. Às vezes tem gente que chega a ser até agressivo consigo mesmo, sabe, pessoal? Que fala assim: ah, eu me sinto uma burra, eu me sinto uma incompetente, eu me sinto uma não faz falta. E eu tenho recebido muitas pessoas que elas se culpam muito, que elas se autoflagelam, que elas, tipo assim, não precisa ninguém colocar elas para baixo, porque elas mesmas já se destroem. Elas mesmas já se acham que, tipo assim, que elas são
péssimas. Por exemplo, ontem eu recebi uma mensagem de uma moça que ela tá com 45 anos e ela ainda não casou. E ela ficava comparando a vida dela com as amigas que já tinham casado, que já tinham filhos. E ela ficava falando assim, ela falou assim pra mim: eu me sinto feia, eu me sinto rejeitada. Eu tenho 45 anos e parece que homem nenhum olha pra mim. Parece que assim, o último relacionamento que eu tive faz 8 anos e eu ainda não casei, a minha vida não anda, a minha vida sentimental tá paralisada. E ali ela foi falando, gente, ela foi falando, e a maneira como ela se enxergava era tipo assim, a primeira coisa que ela precisava mudar. Tipo assim, de tudo, né, do que ela falou, a maneira como ela se enxergava era a primeira coisa que ela tinha que mudar. E é por isso que eu quero te perguntar nessa manhã, assim, como você se enxerga? Mas verdadeiramente, como você se enxerga? Porque os seus lábios podem dizer uma coisa, mas as suas atitudes dizerem outra. Né? Os seus lábios podem dizer uma coisa, mas os seus olhos dizem outra. E os olhos, gente, ele é a porta da nossa alma, ele é a porta do nosso coração, os nossos olhos, né? Eu não sei se você já observou que às vezes uma pessoa, ela sorri com os lábios, mas ela não sorri com os olhos. Por exemplo, quando a gente tá cansado, quando a gente não dormiu muito bem, a primeira coisa que você percebe é por onde? O cansaço? Pelos olhos. Você conhece o cansaço da pessoa na hora pelos olhos. Por exemplo, se você olhar bem nos meus olhos hoje, você vai perceber que eu dormi no máximo 2 horas hoje, entendeu? Você vai percebendo pelos meus olhos. Então, os nossos olhos, eles dizem muito sobre a gente, eles dizem muito sobre a nossa vida, eles dizem muito se a gente tá ou não feliz. Os nossos olhos, eles mostram se a gente tem brilho, se a gente não tem brilho, se a gente tá contente, se a gente não tá contente. Às vezes uma pessoa, ela sorri com os lábios, mas os olhos dela, gente, mostram uma tristeza, mostram uma angústia, mostram uma culpa. Então, assim, nós precisamos mudar os nossos olhos. Nós precisamos clamar a Deus, assim, diariamente e pedir para que Deus nos dê olhos segundo os olhos dele. Quando você se olha no espelho, por exemplo, se você, na sua casa, provavelmente deve ter um espelho. Se você se olhar num espelho hoje, como que você vai se enxergar? Você vai se enxergar, os nossos olhos é o espelho da alma, exatamente, Osana. Se você se olha no espelho hoje, você vai se achar gorda, você vai se achar feia, você vai se achar rejeitada, você vai se achar velho, você vai se achar depressivo, você vai se achar... Como que você vai se achar? Qual que é o primeiro impacto quando você se olha no espelho? Tá? Aí você pode dizer assim pra mim: Patrícia, quando eu me olho no espelho, eu me acho linda. Quando eu me olho no espelho, eu vejo que eu sou filha de Deus. E por que você se olha no espelho e se vê como filha de Deus, mas na hora de abrir a sua boca, você abre a sua boca como qualquer coisa, menos como filha de Deus? Porque os seus olhos, eles precisam condizer, eles precisam ser congruentes com o seu coração e com a sua boca. Não adianta a sua boca falar uma coisa, mas os seus olhos enxergar outra. Ou vice-versa, os seus olhos enxergar uma coisa e a sua boca dizer outra. Então nós precisamos o quê? Nós precisamos ter olhos que sejam olhos segundo Deus. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei vocês, se isso acontece com vocês, mas pelo menos acontece comigo. Muitas vezes eu faço alguma coisa errada, eu cometo algum deslize, algum pecado e tudo mais, a primeira coisa que vem na minha mente é uma palavrinha chamada culpa. É uma palavrinha chamada acusação. E a primeira coisa que eu quero te dizer nessa manhã, eu não sei que horas que você vai assistir a live, né? Se vai ser nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Aqui pra mim, gente, aqui ainda é noite. Porque são 3h36 da manhã. Então aqui ainda é noite, ainda é madrugada, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que é o seguinte: a culpa, ela não procede de Deus. A culpa, ela não procede de Deus. A acusação, ela não
procede de Deus. Gente, ontem eu tô concluindo o livro de Marcos, acho que eu concluo hoje, eu li ontem até o capítulo 15, hoje eu chego no capítulo 16, que é o último capítulo do livro de Marcos. E aí, gente, ali na parte, no capítulo 15, fala sobre a prisão de Jesus, fala sobre ele ali no Sinédrio, fala sobre quando ele foi acusado, né? Quando Pilatos falou pra ele, olha, você tem várias acusações sobre você, você não vai se defender, né? E Jesus, ele não se defendeu, ele continuou calado, ele continuou como mudo, ele foi realmente, gente, um cordeiro mudo, ele não se defendeu, ele não se justificou, porque ele sabia que ele ia ser justificado pelo pai dele, né? E ali eu fiquei observando, gente, o quanto que as pessoas, o quanto que nós, às vezes, temos o hábito de acusar os outros. Mas, assim, gente, acusar os outros é só uma consequência do quanto você já se acusa. Porque ninguém acusa o outro sem antes se acusar. Quando você abre a boca para acusar alguém, é porque normalmente você se acusa muito mais. Quando você é juiz de alguém, é porque normalmente você é ainda mais juiz de si mesmo. Bom dia, Carlinha brasileiro, tudo bem? Normalmente você já é juiz de si mesmo. Normalmente a sua mente, ela fica te culpando, ela fica te acusando de várias coisas. Tipo assim, porque você não é merecedora. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é uma pecadora, porque você é um pecador, porque você é velho, porque você é novo, porque você é burro, porque você não estudou, porque você é burra, porque você não consegue, porque você não é capaz. Então assim, gente, a nossa mente, normalmente, ela é o campo de batalha. E ela traz, e o diabo, ele lança várias acusações. E às vezes quando você se olha no espelho, você se olha com um olhar de acusação. Gente, eu não sei vocês, mas você já deparou com alguém assim? Porque assim, como eu falei pra vocês, né? Os nossos olhos, eles falam muito mais às vezes sobre a gente do que a nossa própria boca. Então você já se deparou com uma pessoa, aquela pessoa, ela te matou, ela te fulminou, como a gente brinca, com os olhos. Ela te fulminou, ela ficou assim, sabe aquele lugar que você chega e a pessoa te olha de cima a baixo? Ela te mede de cima a baixo e tipo assim, ela te fulmina, ela acaba com, ela tipo assim, ela já te destrói só com o olhar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, às vezes um pai ou uma mãe, né? Às vezes da maneira como ele olha pro filho, o filho já corre, o filho já entende o que o pai quer, apenas com um olhar. Por quê? Porque o olhar diz muito sobre a gente. A pastora Adriana, inclusive, tem um slogan que ela usa no instituto dela que falava o seguinte: um olhar muda tudo, né? A maneira como a gente olha, dependendo da maneira como a gente olha, muda tudo. Gente, deixa eu aproveitar que eu lembrei aqui desse slogan da pastora Adriana, que um olhar muda tudo. Ela não me pediu isso, gente, mas eu vou fazer porque eu acredito muito no trabalho dela e eu sou muito fã da pastora Adriana, eu admiro o trabalho dela. A pastora Adriana, ela tem um instituto chamado Instituto Mães Brasil. Ela faz um trabalho super sério com mães, com famílias, com crianças. E agora no Natal, ela tá recolhendo panetones, cesta básica. Oi? Tá amarrado, gente. Na hora que eu fui falar do projeto da pastora Adriana, a internet travou. Deus é mais. Voltou aí pra vocês, gente? Voltou aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo? Voltou, né? Tá. Então, olha só, voltou agora, gente. Então, você que tem vontade de ajudar, você pode adotar uma criança agora nesse Natal para que você possa presentear com uma roupa, com um chinelo, enfim, é um trabalho lindo. Eu tô participando, eu vou adotar uma criança e você pode contribuir da maneira que você puder. Você pode contribuir com cesta básica, você pode contribuir adotando uma criança, você pode contribuir com panetone, você pode contribuir da maneira como você, como o seu coração sentir, gente. E eu só tô divulgando aqui porque eu confio no trabalho dela, porque eu sou fã do trabalho dela e eu jamais indicaria alguém pra vocês que eu não conhecesse, que eu não validasse. Então, se você quiser nesse Natal exercer a sua generosidade, se você quiser exercer a sua bondade, entre em contato aí no privado com a pastora Adriana e conheça um pouco mais sobre o Instituto Mães Brasil.
tá bom? Porque é um instituto que tem uma visão linda, uma missão linda, tem valores sólidos. Então, se você puder contribuir, você contribui, tá bom? Eu lembrei desse slogan dela, que era "um olhar muda tudo", né? Então, olha só, nós precisamos mudar a nossa visão, gente. E a verdade é que, assim, gente, nós nos culpamos muito, nós nos acusamos muito, nós nos autoflagelamos. Então, nós precisamos nos olhar, não com o nosso olhar. Presta atenção, isso é uma coisa que eu quero que vocês gravem agora, para sempre, tá? Nós precisamos nos olhar, não com o nosso olhar humano, mas nós precisamos orar sempre e pedir para Jesus que Ele nos ensine a olhar para nós mesmos, não com o nosso olhar, mas com o olhar que Cristo nos olha, sabe? Com o olhar que Deus nos olha. Quando você estiver em frente ao espelho, que você possa olhar para o espelho e orar e fazer essa oração. Jesus, me ensina a me enxergar como o Senhor me enxerga, Pai. Me ensina a enxergar a mulher que o Senhor enxerga. Me ensina a enxergar o homem que o Senhor enxerga. Porque, gente, Deus, Ele não te enxerga como um derrotado, como um fracassado, como um desempregado. Você, mulher, às vezes você foi abandonada, mas Deus, Ele nunca te abandonou. Então, Deus, Ele não te olha como uma mulher abandonada, como uma mulher divorciada, como uma mulher desprezada, como uma mulher gorda, como uma mulher feia, como uma mulher rejeitada, como uma mulher solteira, como uma mulher velha ou como uma mulher nova. Não! Jesus, Ele te enxerga como filha. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele já te enxerga como o homem e a mulher restaurada nele. Porque Jesus, Ele tá aqui. Ele tá aqui no futuro. Tá? Ele tá aqui no presente, mas Ele também já está lá no futuro, né? Deus, Ele tá aqui, mas Ele também já está lá no futuro. Então, Deus, Ele não enxerga os seus defeitos. Presta atenção. Deus, Ele não enxerga os seus defeitos. Deus, Ele enxerga as suas possibilidades. Eu falei aqui pra vocês num testemunho que eu contei, gente, que eu me sentia rejeitada, feia, que eu era orgulhosa, prepotente, soberba, mesquinha, sabe? E a misericórdia de Deus, gente, Ele foi tão grande com a minha vida, Ele foi tão grande, que Ele já me enxergava numa mulher restaurada, numa mulher que acorda às 3 horas da manhã pra vir aqui falar do amor de Deus. Mas, gente, mesmo assim, sabe, às vezes eu me olho e eu me culpo tanto. Às vezes eu me culpo tanto, às vezes eu me questiono tanto, às vezes eu me coloco tão pra baixo, sabe? Mas eu sei, Deus tem me curado a cada dia, Deus tem me transformado a cada dia, que Ele não me enxerga na mulher que eu me enxergo. Ele já me enxerga com todas as falhas que hoje eu me culpo, com todas essas falhas já restauradas, com todas essas falhas já transformadas. Então, para que a gente viva o projeto original de Deus, a nossa visão, ela precisa ser de acordo com a visão de Deus para nossa vida. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente vai conseguir viver o projeto original de Deus se Deus nos enxerga vivendo esse projeto que Ele criou, que Ele predestinou, que ele criou quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe? Jesus já escreveu todos os nossos dias. E aí Jesus tem um plano lindo, um projeto lindo, um projeto original para nossa vida, mas nós mesmos olhamos para nós e nos autodestruímos, nos autossabotamos, nos autoculpamos. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um sonho para nossa vida, mas nós destruímos esse plano de Deus através da maneira como a gente se enxerga. E o Espírito Santo falou muito comigo sobre isso, gente. Ele foi muito específico. Filha, eu já criei todas as coisas no mundo espiritual. Todas as coisas já existem no mundo espiritual. Mas a sua fé com relação a você precisa condizer com o projeto original que eu criei para você. Porque, gente, como pode Deus ter criado um projeto lindo para nossa vida e a gente ter criado na nossa cabeça um projeto de destruição?
um projeto de autossabotagem, um projeto de autodestruição. Aí o nosso projeto, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa visão, ela não tá congruente, ela não tá coincidindo, ela não tá ligada com a visão do céu. O céu tem uma visão a nosso respeito e a gente tem outra. Deus tem uma visão a nosso respeito, mas o diabo fica soprando na sua cabeça o tempo todo que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa, que você não é uma boa funcionária, que você não é uma boa filha, que você não é uma boa irmã, que você é uma pessoa ruim, que você é uma pessoa maldosa, que você é uma pessoa fracassada. Sabe? O diabo ele fica soprando coisas na nossa mente o tempo todo para que a gente fique acreditando que a gente é um lixo, gente. Que a gente é um lixo. E assim, gente, sem Deus, nós até possamos. Sem Deus, nós até somos um trapo de imundícia. Sem Deus, presta atenção. Sem Deus, nós somos um trapo de imundícia. Mas com Deus, nós somos filhas. Nós somos filhas. Sem Deus, sem Jesus, sem aceitar Jesus, nós somos meros pecadores. Nós somos meras pessoas largadas no mundo. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar o direito de sermos consideradas filhas de Deus. Então, quando a gente se olhar no espelho, a nossa visão sobre nós mesmos precisa ver a visão que Jesus tem. Precisa ser a visão que Deus tem. Nós não podemos nos olhar como o diabo quer. Sabe por quê, gente? O diabo que é um fracassado, o diabo que é um derrotado, o diabo que é uma maltrapilha, o diabo que é um lixo, o diabo que ele não é filho de Deus. O diabo ele foi expulso do céu. E o diabo, ele quer que você se enxergue como ele se enxerga. O diabo ele não quer que você se enxergue como filha amada, como filha escolhida, como um sacerdócio santo. Ele não quer, gente. Ele não quer. O diabo quer que você se sinta lixo, derrubada, caída. Por quê? Porque é isso que ele é. Derrubado, caído, fracassado. É isso que o diabo é. Aí o diabo fica soprando na sua cabeça para que você se enxergue como o diabo se enxerga. Mas não, a sua visão precisa ser uma visão de filha, a visão de filho. E o Espírito Santo falou muito, gente, muito ao meu coração sobre isso, que nós precisamos nos olhar no espelho e nos enxergarmos não como nós nos enxergamos, mas como Deus nos enxerga. Se você não tem forças para isso, se você não enxerga essa mulher, ore. Se você não enxerga esse homem, ore. Ore a partir de hoje incansavelmente, todos os dias, pedindo: Deus, me ensina a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ensina a me enxergar como o Senhor me enxerga. Eu quero ter a visão do Senhor. É essa a visão que eu quero. E por que nós precisamos tomar muito cuidado, gente, com a nossa visão? Eu quero que você leia aqui, nós vamos fazer um passeio aqui na Bíblia até as 4h20 da manhã, até as 6h20 da manhã aí pra você e as 4h20 aqui pra mim. E eu quero que você comece lendo comigo Efésios 1:18. Em Efésios 1:18 diz o seguinte, ó, Paulo diz o seguinte: ora, também para que os olhos do coração, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Uau! Gente, esse versículo de Efésios 1:18 é exatamente o que a gente acabou de falar, que é como Deus nos enxerga. É como Deus nos enxerga. Então, olha só. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou. Você entendeu que a gente precisa conhecer o quê? A fim que vocês enxerguem a esperança para a qual Ele o chamou é o quê? Qual é a esperança para a qual Ele o chamou?
o projeto original dele para nossa vida, gente. É o projeto original de Deus para nossa vida, é a esperança para a qual ele nos chamou. E aí ele ainda completa: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Ei, você é herdeira. Você é herdeiro do Deus vivo. Se você é filho, você tem direito à herança. Você é herdeiro de Deus. E é dessa maneira que você tem que se enxergar, como um herdeiro, como uma herdeira de Deus, tá? E aí, ó, quero que você leia comigo agora Salmo 119, 37. Salmo 119, versículo 37 diz o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçastes. Meu Deus, louvado seja Deus por esse versículo. Olha isso, Salmo 119, 37, diz o seguinte: desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quais são as coisas inúteis? Tudo aquilo que nos culpa, tudo aquilo que nos põe para baixo, tudo aquilo que nos diminui. Tudo aquilo, gente, que faz a gente se enxergar o quê? Uma pessoa inútil. Eu já escutei, gente, pessoas chamarem outras de inúteis, pessoas chamarem outras de não faz falta, pessoas chamarem outras de lixo. Mas ei, Deus não te enxerga como um lixo, Deus não te enxerga como uma inútil. E aqui, ó, a Bíblia está dizendo: desvia os meus olhos das coisas inúteis e faz-me viver nos caminhos que traçastes. Qual é o caminho que Deus traçou para você? O seu projeto original. É o projeto original que Deus traçou para você. Aqui tá pedindo, ó, faz-me viver no projeto original do Senhor. Faz-me viver no caminho que o Senhor traçastes para mim. Então nós precisamos desviar os nossos olhos de tudo que é ruim, de tudo que é inútil e colocar os nossos olhos no projeto original de Deus para nossa vida. É nesse projeto, é nessa herança, é nessa misericórdia, é nesse perdão, é nessa salvação. É nisso que nós precisamos colocar os nossos olhos. Agora eu quero que você leia comigo 1 João 2,16. Lá em 1 João 2,16 diz o seguinte: pois tudo o que há no mundo, presta atenção, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. Uau, presta atenção, tá? Olha só. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai, mas do mundo. Sabe por que muitas vezes você se enxerga mal, você se enxerga péssimo no espelho? Porque os seus olhos estão o quê? Na cobiça da carne, na cobiça do mundo. Você já viu que, gente, toda vez que nós olhamos para algo, imediatamente aquilo desperta um desejo que vai para o nosso coração? Então, por exemplo, tá? Você passa em frente a uma delicatessen. Você passa em frente a uma doceria e ali você vê um pudim, ou uma torta de limão, ou uma torta de chocolate. Gente, quando eu comia doce, hoje eu evito assim ao máximo, do máximo. Eu já tô aqui há 79 dias para honra e glória de Deus sem açúcar, porque eu tô jejuando doce. Mas quando eu comia doce, eu amava duas tortas, torta de limão e torta holandesa. Eram assim, os meus doces preferidos era torta de limão e torta holandesa. Se eu não visse uma torta de limão, tá tudo bem. Mas, gente, se eu batesse o olho numa torta de limão ou numa torta holandesa, gente, dava água na minha boca na hora. Na hora descia o quê? O desejo pro meu coração. Então, normalmente, o desejo que tá dentro do seu coração, ele veio o quê? Através dos seus olhos.
Você passa no shopping, você vê um sapato. Os seus olhos batem naquele sapato e aí imediatamente desperta o quê? Um desejo no seu coração de comprar aquele sapato. Ou seus olhos batem num vestido. O seu coração desperta o desejo de comprar aquele vestido, ou de comprar a sua bolsa, de comprar aquela bolsa. Então nós precisamos estar atentos onde nós colocamos os nossos olhos. Por quê? Porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens não provém do Pai. Presta atenção nisso. Ó, a Sibéria tá dizendo aqui, ó, que ela é assim com sorvete. Pois é. Então, assim, sabe que às vezes você fala assim, eu não como doce, então não entra doce na minha casa. Por que não entra doce na sua casa? Porque você sabe que se você ficar ali todo dia olhando pro doce, você vai ser tentado a comer o doce. Então, pra que você vai comprar doce e deixar dentro da sua casa para você ficar se martirizando de olhar para aquele doce, de abrir a geladeira e não poder comer? Então, os olhos são a janela da alma, aqui, ó, os olhos não, o que os olhos não veem, o coração não, o corpo não deseja. Exatamente, Selma. O que os olhos não vê, o corpo não deseja. Então tome cuidado com aquilo que onde você está colocando os seus olhos. O que você assiste? Quais são os filmes que você assiste? Quais são os programas de televisão que você assiste? O que você assiste na TV? O que você assiste aqui no Instagram? Quem são as pessoas que você segue? Onde você está colocando os seus olhos? Porque onde você estiver colocando os seus olhos, você está liberando, você está enviando desejos para o seu coração. Então você precisa ser seletiva com seus olhos. Gente, eu não sei se vocês já passaram, por exemplo, eu detesto filme de terror, detesto, eu não gosto de filme de terror nunca na vida, mas quando eu era adolescente e os meus irmãos ou os meus amigos, eles queriam assistir filme de terror. Aí eu ali pra fazer companhia com eles, né, pra estar ali com eles, eu acabava assistindo, tipo assim, só por causa da galera, eu acabava assistindo um filme de terror. Gente, não tinha um dia que eu não assistisse filme de terror que eu não tivesse pesadelo. Gente, eu tinha pesadelo, às vezes, de gritar. Tipo, aí de um tempo, eu nem me lembro, assim, da última vez que eu assisti um filme de terror. Mas hoje, por exemplo, eu não assisto, mas de jeito maneira. Aquele, por exemplo, boneco assassino, sabe? Eu não assisto de jeito maneira. Por que eu vou colocar os meus olhos numa coisa que não agrada a minha alma, que não agrada o meu espírito, que não faz bem pro meu corpo? Eu não assisto. De jeito nenhum, sabe? E aí é por isso que você precisa saber exatamente o que você quer, porque mesmo, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente vai muito, Maria vai com as outras, né? A gente faz muito aquilo que os outros querem que a gente faça, mas nós precisamos ter muita clareza do que a gente quer para que a gente não seja induzido pelos outros a fazer aquilo que a gente não gosta. Às vezes você tem pesadelo, às vezes você tá com um olhar horrível da vida, às vezes você vive com enxaqueca, você vive com problema e você não sabe, porque você fica assistindo um monte de coisa que você não deve. Você fica colocando os seus olhos num monte de lugar que você não deve colocar. Então, a sua visão precisa ser uma visão seletiva. Você precisa tomar muito cuidado de onde você está colocando os seus olhos, tá? Agora eu quero que você leia comigo Lucas 6,41. Lucas 6,41 diz o seguinte, ó. Oh, meu Jesus amado, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Esse versículo é super famoso, né? Esse versículo é muito famoso. Por quê, gente? Porque nós temos uma tendência, né, a ficar olhando a vida do outro. Nós temos uma tendência a ficar cuidando da vida do outro. Nós temos uma tendência a ficar acusando a vida do outro, a ficar julgando a vida do outro. E muitas vezes nós não olhamos para os problemas que está na nossa vida. Então a Bíblia diz o seguinte: ei, pare de querer tomar conta da vida dos outros.
Ei, a sua vida tá aí toda errada. Você tá precisando melhorar um monte de coisa na sua vida. Você tá precisando se consertar num monte de coisa com Deus. E aí, ao invés de você olhar para dentro de você, ao invés de você olhar no espelho, ao invés de você orar, ao invés de você buscar transformação em você, ao invés de você orar todos os dias, pedir: Deus, muda o meu olhar com relação a mim, muda o meu olhar com relação ao mundo, muda o meu olhar com relação às pessoas, você fica aí querendo tomar conta da vida dos outros. Antes de você querer tomar conta da vida dos outros, tome conta da sua. Cuide você dos seus olhos. Tire as traves que estão nos seus olhos. Tire as vigas que estão nos seus olhos. Ore para que Deus cure os seus olhos, primeiro com relação a você. E automaticamente, gente, quando você for mais bondoso com você, quando você for curado das vigas, das traves que tem nos seus olhos, automaticamente você também vai olhar melhor para os outros. Se você se olha com um olhar de misericórdia, você também vai olhar para o outro com um olhar de misericórdia. Se você se perdoa, se você aprende a se perdoar, você também vai olhar para o outro e aprender a perdoar o outro. Se você se enxerga como filha de Deus, você vai entender que não é só você que é filho, que o outro também é filho. Então, além de você se enxergar como filha, você também vai enxergar os outros como filho. Se você se enxerga como uma pecadora e que Jesus tem misericórdia da sua vida, que Jesus veio para te salvar, você também vai enxergar que Jesus veio para salvar o outro. Porque sabe, gente, eu não sei se você já viu, mas tem gente que acha que Jesus veio só para ela. Tem gente que acha que Jesus vem só para ela. Lili, aqui pra mim tá perfeito, não caiu não, tá? Aqui pra mim a internet tá ótima, glória a Deus. Sabe, gente, às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência chega ao ponto da gente achar que Jesus veio só pra gente. Ei, olha bem pra mim, minha amada. Jesus não veio só pra você, não. Jesus, ele não morreu na cruz somente pra você, não. Somente pra te salvar, não. Jesus, ele morreu na cruz pra salvar todos os pecadores, todos aqueles que nele crê, todos. Jesus, ele veio pro pobre, pro rico, pro preto, pro branco. Jesus, ele veio para absolutamente todos. Mas às vezes a sua arrogância, a sua prepotência te leva a acreditar que Jesus veio só para você, que só você é salva e todo mundo é condenado. Todo mundo é pecador, mas só você é salvo. Ei, pelo amor de Deus, peça para Jesus curar essa sua visão orgulhosa, essa sua visão prepotente, essa sua visão soberba, e que você entenda que Jesus veio para salvar todos. Jesus veio para todos. E sabe aquela pessoa que você critica? Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que você julga? Sabe aquela pessoa que você condena? Jesus ama. Sabe por quê? Porque nós somos assim, gente. Sabe, nós condenamos, Jesus perdoa. Nós acusamos, Jesus ama. Né? A gente despreza, Jesus abraça. Gente, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E é por isso que eu até postei esses dias aqui no meu Instagram, gente. Olha, eu não sou cristão por causa de placa de igreja. Eu não sou cristão por causa de pessoas. Eu não sou cristão por causa de pastores, não. Eu sou cristão por causa de Jesus. Porque Jesus, gente, Jesus, ele é a coisa mais linda que existe na face da terra. Porque Jesus, ele nos ensina tudo o contrário. O mundo fala para você desistir. Jesus te diz para você andar mais uma milha. O mundo te diz para você não perdoar, não. Para você não se rebaixar, não. Jesus nos ensina, ei, perdoa 70 vezes 7. O mundo te ensina, você vai perdoar, você vai amar essa pessoa que te machucou, essa pessoa que falou mal de você. Não, você não pode querer conta com essa pessoa que te diminuiu. Não queira conta. Se afasta dessa pessoa que te diminuiu. Jesus fala, ei, se aproxima. Ei, ama. Ei, perdoa. Ei, caminha mais uma milha. Gente, Jesus é a melhor coisa que existe na face da terra. Porque Jesus, ele nos ensina totalmente o contrário do que o mundo nos ensina. E é por isso que nós precisamos o quê? Para viver o projeto original de Deus, nós precisamos da visão de Jesus. Nós necessitamos
da visão de Jesus. Nós só vamos viver o projeto original de Deus se nós tivermos a visão de Jesus, a visão correta. Sabe, gente, Jesus, ele olha para um cachorro ali, ó, todo quebrado, todo, né, arrebentado no chão. E Jesus consegue enxergar o dente do cachorro, que é bonito. Jesus, ele vê beleza onde ninguém vê. Jesus, ele vê restauração onde ninguém vê. Jesus, ele vê cura onde ninguém vê. Jesus, ele vê transformação onde ninguém vê. Ei, nós precisamos da visão de Jesus. A visão de Jesus não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade. Nós precisamos todos os dias orar, clamar, para que a gente tenha a visão que Jesus tem. Agora eu quero que você leia aí comigo, ó. Leia comigo Salmo 25:15. Leia comigo Salmos 25:15, que diz o seguinte: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Uau! Presta atenção. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Se você quer sair das armadilhas do diabo, se você quer sair das armadilhas do mundo, se você quer sair das armadilhas das pessoas, os seus olhos precisam estar sempre voltados para o Senhor. Sempre, porque é quando seus olhos estão voltados para o Senhor. 25:15, tá? 25:15. Os seus olhos, quando estão voltados para o Senhor, Ele tira os seus pés das armadilhas do mundo. Agora, gente, se você for lá, presta atenção. Esse é um dos versículos mais famosos da Bíblia sobre os olhos, que está lá em Mateus 6:22. Anota aí. Mateus 6:22. Diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Gente, esse versículo, ele é avassalador. Mateus 6, 22 e 23, tá? Às vezes, você está clamando a Deus para que Deus transforme a sua vida, mas os seus olhos são trevas o tempo todo. Tudo que você coloca os seus olhos, você enxerga derrota. Você enxerga defeito, você enxerga problema no seu trabalho, você enxerga problema no seu marido, você enxerga problema no seu filho, você enxerga problema na live, você enxerga problema no grupo, você enxerga problema nos seus vizinhos, você enxerga problema em tudo, porque os seus olhos estão completamente em trevas. Os seus olhos são trevas. Então você precisa o quê? Você precisa, se os seus olhos são trevas, o seu corpo é trevas. Às vezes, gente, o seu corpo tem uma doença. Às vezes você tem uma doença no seu corpo e você não sabe de onde está vindo essa doença. Sabe de onde está vindo essa doença? Porque os seus olhos são maus. Porque tudo que você olha, você enxerga com maus olhos. Você enxerga maldade no pastor, você enxerga maldade na igreja, você enxerga maldade nos vizinhos, você acha que todo mundo é ladrão, você acha que todo mundo é do mal, você acha que todo mundo vai te trair, você acha que todo mundo vai te decepcionar, você acha que todo mundo vai te culpar, você acha que todo mundo vai te julgar. Então, ei, presta atenção, os seus olhos hoje, eles são olhos de luz ou eles são os olhos de trevas? Agora, não olhe da boca para fora. Olhe através das suas ações. As suas ações no dia a dia. Sabe, gente? Eu conheço quando as pessoas têm um olho de luz ou de trevas pelos comentários que ela faz no grupo do WhatsApp.
Dependendo dos comentários que a pessoa faz no grupo do WhatsApp, eu sei na hora se a pessoa ela tá com olhos de trevas ou com olhos de luz. A forma como você comenta da sua igreja, do seu pastor, do seu vizinho, do seu marido, da sua vida, do seu trabalho, você vai ver na hora se você é uma pessoa que tá com seu corpo cheio de luz ou com seu corpo cheio de trevas. Às vezes, gente, você não dá trabalho nenhum pro diabo. Você não dá trabalho nenhum pro diabo. Sabe por quê? Porque você já é trevas. Os seus olhos, eles são tão maus, que o diabo olha e fala assim, ó, esse daí eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada para trabalhar a vida dele, porque ele já deixa com que o corpo dele seja trevas total. Então eu nem preciso fazer nada, ó. Eu não preciso fazer nada porque o olho desse aí, ó, já destrói ele inteirinho. Então, os nossos olhos é aquilo que traz luz para o nosso corpo. E é por isso, gente, que Deus colocou tão forte essa palavra no meu coração. Ei, como você se enxerga? Como você se enxerga o mundo? Qual é o óculos que você está colocando? Você está colocando os olhos da luz? Você está colocando o óculos? Que os seus óculos sejam Cristo. Você precisa ter a visão de Cristo e os seus óculos precisam ser o quê? Cristo. Você precisa enxergar você como Jesus enxerga. Você precisa enxergar o mundo como Jesus enxerga. Você precisa enxergar as pessoas como Jesus enxerga. E você precisa orar e clamar a Deus. Se você tem olhos de derrota, olhos negativos, olhos que reclama, olhos que só vê defeito, olhos que só vê problema, você precisa orar e clamar a Deus para que você seja transformada nos seus olhos, que você seja transformada na sua visão. Se você ler aqui, ó, Apocalipse 3:18, em Apocalipse 3:18 diz o seguinte, ó: dou este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ei, compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Às vezes, os seus olhos tá tão trevas, que você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Sabe qual é o colírio que você precisa? Jesus. Sabe qual é o colírio que você precisa pingar e ungir os seus olhos? Jesus. Você precisa da luz de Jesus na sua vida. Você precisa da luz de Jesus nos seus olhos, tá? Isaías 35:5. Isaías 35:5 diz o seguinte: então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão. Então os olhos dos cegos se abrirão. Quantas vezes, gente? Quantas vezes os nossos olhos, eles estão completamente cegos? Gente, eu não sei vocês, mas eu já passei por várias situações na minha vida que eu falei assim, meu Deus, como que eu não enxerguei isso? Eu falo assim, gente, Apocalipse é Apocalipse 3:18, tá? Para quem quiser Apocalipse 3:18. Gente, quantas vezes eu não olhei para mim e eu falei assim, meu Deus, como que eu vivi tantos anos sem enxergar isso? Como que eu li a Bíblia tantas vezes e eu não enxerguei essa palavra? Porque muitas vezes nós estamos cegos. E nós precisamos orar sempre para que Deus ele abra os nossos olhos. Porque a gente tem coisas que eu olho para trás e eu falo, meu Deus, como que eu não enxerguei isso? Como que eu não entendi isso? Como que eu não tive a revelação dessa palavra? Direto, gente, direto, isso acontece comigo, direto. E para encerrar, eu quero que você leia comigo Salmo 121. Salmo 121. Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Ei,
Sabe por que que muitas vezes os nossos olhos são trevas? Sabe por que que muitas vezes os nossos olhos estão cegos? Você sabe por que que muitas vezes nós não enxergamos um palmo na nossa frente? Porque os nossos olhos estão para o mundo, porque os nossos olhos estão para baixo, porque os nossos olhos estão para as coisas. Mas aqui em Salmo 121:1 diz o seguinte: levanto os meus olhos e olho para o monte, porque de lá vem o meu socorro. Ei, olhe para o alto, olhe para Jesus. Onde você tem colocado os seus olhos? Ao invés de você colocar os seus olhos na pornografia, ao invés de você colocar os seus olhos na prostituição, ao invés de você colocar os seus olhos no vício, ao invés de você colocar os seus olhos nas drogas, ao invés de você colocar os seus olhos na bebida, ao invés de você colocar os seus olhos na comida, ao invés de você colocar os seus olhos nas coisas da terra, eleve os seus olhos para o monte, coloque os seus olhos no Senhor. Quando você colocar os seus olhos no Senhor, Ele vai tirar todas as traves dos seus olhos, Ele vai tirar todas as vigas dos seus olhos e Ele vai te fazer enxergar. Ele vai pingar o colírio nos seus olhos, Ele vai ungir os seus olhos e Ele vai te fazer enxergar como Jesus enxerga. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos olhar para o Senhor, nós precisamos nos enxergar como Jesus se enxerga. Eu tinha aqui vários outros versículos, mas eu não vou passar para vocês porque eu creio que já ficou bem claro para vocês a mensagem, mas eu vou pegar todos esses versículos que eu separei para vocês, eu vou colocar eles lá no grupo do WhatsApp, tá? Vamos orar, vamos pedir para Deus para que Ele pingue o colírio dele nos nossos olhos, para que Ele unja os nossos olhos, para que Ele tire todas as trevas nos nossos olhos e para que os nossos olhos estejam sempre voltados para o Senhor. Eu creio do mais profundo do meu coração que você já entendeu a mensagem de hoje, que você já recebeu a revelação que vem do alto e que para que você viva o projeto original de Deus, você precisa ter a visão de Deus. O louvor de hoje é um louvor muito especial, gente. Nossa, eu tô apaixonada por esse louvor. Chama Nada Mais, do Gabriel Guedes. Louvor Nada Mais, do Gabriel Guedes. Só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti, eu só quero a ti, tá? Nada mais, do Gabriel Guedes. E eu espero que você possa ter a visão de Cristo para que a gente possa juntos, gente, vamos orar agora. Eu quero que você ore aí da sua casa junto comigo. Eu quero que você ore da sua casa junto comigo, porque nós vamos fazer uma corrente de oração agora, para que o Espírito Santo, ele possa descer nessa manhã e ele possa lavar os nossos olhos, porque, gente, Deus deixou muito claro para mim que nós só vamos viver o projeto original dele se os nossos olhos estiverem voltados para Ele, se a nossa visão for a visão de Jesus. Nós só temos uma chance de viver o projeto original de Deus, que é os nossos olhos estando voltados para Cristo, a nossa visão ser a visão de Cristo, e nós precisamos nos enxergar em nome de Jesus, como Jesus nos enxerga. Amém? Vamos tirar uma foto. Como que a gente tira a foto hoje? Vamos tirar uma foto bem de pertinho dos olhos. Vamos tirar uma foto bem de pertinho dos nossos olhos. Ei, você é a menina dos olhos de Deus. Você é filha amada de Deus. Você é o menino dos olhos de Deus. Você é o homem amado de Deus. Então se enxergue hoje como a menina dos olhos de Deus, como o homem que Deus ama, tá bom? Vocês tiraram a foto? Tiraram? Vamos orar? Ai, Senhor, Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, nós te amamos, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigada. Obrigada, Senhor,
por esse maná que o Senhor derramou aqui nessa live hoje. Obrigada por essa palavra tão poderosa. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que nós precisamos, Senhor, do teu colírio. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor unja os nossos olhos nessa manhã. Nós precisamos, Pai, nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Pai, nós queremos nessa manhã também te pedir perdão. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todo o tempo que os nossos olhos foram trevas. Nos perdoa por todo o tempo, Pai, que nós nos olhamos como fracassados, como derrotados, como aquela pessoa que não consegue, como aquela pessoa rejeitada, como aquela pessoa abandonada, como aquela pessoa desprezada. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós nos culpamos, que nós nos criticamos, que nós nos autoflagelamos. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque a tua palavra diz, Pai, que o Senhor não veio para a terra para julgar, mas o Senhor veio para a terra para salvar. O Senhor veio para a terra para amar. E nós queremos nessa manhã, Pai, te pedir perdão por todas as vezes que nós nos olhamos no espelho e nós nos enxergamos, Pai, da maneira errada. Nós nos enxergamos, Pai, da maneira que o Senhor não nos enxergava, Pai. Nós nos enxergamos com o nosso olhar carnal, com o nosso olhar humano, com o nosso olhar limitado, com o nosso olhar defeituoso, com o nosso olhar culposo. Nos perdoa, Pai. Nós queremos nessa manhã clamar aqui juntos, Pai, nessa corrente de oração, que o Senhor venha curar os nossos olhos nessa manhã. Pai, nós não aceitamos mais, Pai, nos olhar com o olhar do diabo. Nós não aceitamos mais, Pai, nos olhar com o olhar de culpa, com o olhar de acusação, com o olhar de defeito, com o olhar, Pai, de julgamento. Não, Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, ser transformados, ser curados e ser libertos na nossa visão. Pai, nos ajuda, Pai, a nos enxergarmos com a visão que o Senhor nos enxerga. Nos ajuda, Pai, a nos enxergar com os olhos que o Senhor nos enxerga. Pai, nos dar a visão do alto, nos dar a tua visão, Senhor Jesus. Nós precisamos da tua visão para que nós possamos viver o teu projeto original. Pai, para que todo o nosso corpo seja luz, para que todo o nosso corpo seja luz, nós precisamos, Pai, ter a nossa visão transformada, curada no Senhor. Pai, unge os nossos olhos. Ei, minha amada, põe a mão nos seus olhos, aonde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã, Pai, pedir que o Senhor lave os nossos olhos, que o Senhor limpe os nossos olhos, Pai, que o Senhor limpe a nossa visão, Pai, que o Senhor tire toda a culpa, que o Senhor tire toda a acusação, que o Senhor tire, Pai, todo julgamento, que o Senhor tire, Senhor, todo julgamento, todo defeito, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, nos livra de nos acharmos mulheres feias, mulheres gordas, mulheres desprezadas, mulheres abandonadas, mulheres amarguradas, mulheres que têm rugas. Ó Pai, o Senhor nos ama do jeitinho que nós somos. Nós somos as meninas dos teus olhos. Esses homens são homens, Pai, segundo o teu coração. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, nos dar a tua visão, Pai. Unge os nossos olhos, Pai. Nos dar a tua visão. Transforma os nossos olhos, Pai. Cura os nossos olhos, Senhor, para que a partir de hoje nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Que nós possamos enxergar, Pai, o teu projeto original. E mais do que enxergar o teu projeto, Pai, que nós possamos viver, que nós possamos praticar, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, tomarmos posse do teu projeto original, em primeiro lugar, através da nossa visão, Pai. Através da nossa visão, nós vamos tomar posse do teu projeto original em nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós oramos e nós te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Nós somos tuas filhas, amadas, escolhidas e separadas. Nós somos teus filhos, amados, escolhidos e separados. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Amém, amém, gente. Que a nossa visão seja
completamente curada e transformada a partir de hoje, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Até amanhã. Amanhã nós chegamos no dia 80. Nós entramos nos últimos 40 dias. Nós entramos no último ciclo desse propósito, os últimos 40 dias, e você não pode perder. A gente precisa estar aqui juntos, em unidade. Lembrem do poder da unidade. Nós precisamos estar aqui juntinhos nesses últimos 40 dias de propósito que falta, e amanhã é o dia 80 e eu espero você aqui, tá bom? O louvor de hoje nada mais do Gabriel Guedes. Um beijo, amo vocês e até amanhã.